Que maravilha! Que coisa boa poder estar junto com você em mais uma live, a nossa 7ª live da nossa maratona Livres da Amargura. Que coisa boa! Meu Deus do céu! 7 lives de 9, ou seja, nós estamos chegando no finalzinho, né, praticamente, da nossa maratona Livres da Amargura. E essa maratona é uma preparação, é um aquecimento, é uma construção para a minha aula especial que eu estarei fazendo no próximo dia, sim, no próximo dia 1 de julho, às 20 horas. E se você quer saber mais sobre como vai ser essa live, na verdade, essa aula, né? Porque não vai ser, no dia 1 de julho não será uma live, será uma aula online, uma aula digital, ao vivo, e você vai ter acesso via link. Meu querido e minha querida irmã, que bom, né? A gente vai ter um tempo juntos, a gente vai ter uma sala preparada, uma sala de aula para uma aula master. E para você participar dessa aula no dia 1º de julho, às 20 horas, você precisa correr para fazer a sua inscrição. Vai no link da bio, não é Severina não, da biografia, vai lá no link aqui do Instagram e faz já a tua inscrição e não perca, porque vai ser algo assim muito impactante, como tem sido bênção, né? Como eu digo, não é repetição, mera repetição não, é uma realidade, todos os dias, literalmente, todos os dias, eu recebo comunicados, mensagens de pessoas que estão sendo impactadas através desse ensinamento, através dessa nossa preparação para a nossa aula Master dia 1º de julho. Na nossa maratona aqui, muita gente participando, muita gente mandando mensagem. Olha, pastores, líderes, pessoas de várias idades participando, mandando mensagem e também já se inscrevendo. Olha aí, já tem gente aqui que disse, olha, a nossa querida Marilda, eu acredito que seja Marilda, isso, Marilda Gama, ela disse assim, ó, eu já fiz a minha inscrição, que bom, e é simples, é bem rapidinho, você faz a sua inscrição e ainda tem a oportunidade de, quando você faz a inscrição, você clica lá, tem um botãozinho assim, bem rápido mesmo, você clica lá, já para integrar o meu grupo do Telegram, da Maratona Livres da Amargura. Olha, no meu grupo do Telegram, da Maratona Livres da Amargura, eu compartilho materiais exclusivos, um pouquinho do meu dia a dia também, né? Tem coisa que eu não solto na rede, não. Eu vou soltar para o pessoal do Telegram, então você não pode ficar de fora dessa grande mensagem, desse grande tratamento espiritual e emocional, né? Quantos casamentos sendo fortalecidos, restaurados, vidas, meu Deus, que experiência maravilhosa está sendo essa maratona. E eu sei que não está sendo, graças a Deus, não está sendo apenas para mim, tem muita gente participando. Eu queria fazer um destaque especial e um agradecimento especial, porque eu fiquei muito emocionado após a live de ontem, né? Eu fiquei muito feliz e emocionado por o nosso presidente do ministério a qual eu faço parte, o meu querido apóstolo Luiz Augusto Emery da Silveira, fez um comunicado, né, um informe da nossa maratona na live oficial do ministério. Olha, que alegria, que emoção, coisa boa, viu? Só Deus mesmo para fazer algo assim, né? Coisa maravilhosa. A palavra está chegando, esse passo a passo também está sendo compartilhado, e o bom é saber que você está junto comigo nessa jornada, nessa maratona. Então, deixa eu trazer algumas informações também a mais, tá? Para você, já no começo aqui da nossa live de hoje, nossa 7ª live, onde eu vou estar tratando de um assunto que eu considero, meu Deus do céu, um assunto poderoso, precioso e muito sério, né? Eu vou estar falando para você sobre a questão do perdão. E eu vou colocar aqui já para você ficar ligado aqui sobre o tema da live de hoje, o perdão, o decreto que está na sua mão. Sabia disso? Eu vou falar, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje.
Então, antes de começar no tema, na ministração, no passo a passo, na nossa live de hoje, na temática de hoje, deixa eu informar para você. Você está gostando dessas lives? Tem uma informação importante, tá? Aproveite bem essas lives, porque, como eu disse, elas são a preparação, né? Está esquentando mesmo as turbinas celestiais e emocionais para a gente entrar em ensinamento no dia 1º de julho, às 20 horas. Lembrando, você vai clicar no link que está na bio e você vai fazer a sua inscrição e participar do grupo do Telegram. Então, detalhe, se você perdeu alguma live, né, da nossa maratona, hoje nós estamos na 7ª, nós temos 9 lives. Se você perdeu algumas delas, ou uma delas, você vai ter acesso para assisti-la, para receber, né, da parte de Deus no YouTube e no IGTV aqui do meu Instagram, tá bom? Agora tem um detalhe, dia 30, essa live, meia-noite, vai sair do ar, todas elas. Por quê? Porque dia 1º nós vamos estar nessa bênção, nessa maravilha que é nossa aula master, aula especial na temática Livros da Amargura, mostrando a você que é possível seguir passos, e esses 4 passos vão ser impactantes para que você possa entender que é possível mesmo, seguindo os passos, ficar livre dessa dor, livre desse mal, tá bom? Então, informações dadas, né? Eu hoje até preparei aqui, né? Tá até um papelzinho impresso aqui para ficar tudo organizado, bonitinho, maravilha! Estamos a cada dia melhorando, né? Assim, para servir melhor a você, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus. Só respondendo uma pergunta aqui do Júlio, tem gente perguntando quando é que a igreja vai voltar a funcionar. Já voltou a funcionar. Vai nas redes sociais da igreja e você pode lá no direct da rede social da igreja e tem as informações do link para as inscrições, tá bom? Maravilha. Vamos lá. Bom demais, bom demais, bom demais. Bem, acredito que já está tudo certinho aqui. Já passei as informações. Só lembrando, as lives você tem a oportunidade de assisti-las até agora, o dia 30 de junho, tá bom? Até 23 horas e 59 minutos. Depois disso, elas vão sair do ar, porque a gente vai estar focado. E eu quero você focado, preparado para a nossa aula especial, a nossa aula master, dia 1º de junho. Vamos lá! Abraço a todo mundo que está mandando mensagem. Que alegria, que felicidade. Mas vamos começar no tema de hoje. Vamos conversar hoje sobre um tema muito especial. Esse tema é um tema que de fato tem sido um entrave para a vida de muita gente que não quer, né, se posicionar diante dele. Só que tem um detalhe, esse tema de hoje é uma ponte que te leva à restauração. Então, esse tema de hoje, ele é, na verdade mesmo, uma ponte. Esse atalho que vai te levar para essa restauração plena na presença de Deus e diante de relacionamento. Vamos falar um pouco hoje do perdão. O perdão é algo que muitas pessoas, quando elas estão diante de uma situação de amargura, elas estão ressentidas. É a primeira coisa que muitas delas, elas se travam, elas se fecham, né? Até porque às vezes essa liberação do perdão, esse perdoar, muitas vezes está envolvido com uma série de outras situações, de outros fatores. Mas eu quero dizer para você hoje à noite que não há caminho melhor para quem está vivenciando uma situação de amargura e de ressentimento do que reconhecer a importância de perdoar. Aí você pode me dizer, mas pelo amor de Deus, o senhor não sabe o que foi feito comigo. O senhor não sabe o quanto eu sofri com essa pessoa, com esse meu familiar, com esse meu pai, com essa minha mãe, com esse meu marido, com essa minha esposa, com esse meu filho, com essa minha filha. Você não sabe, Cristiano.
Foi como se passasse um caminhão em cima de mim. Foi como se a decepção, a tristeza, ela foi tão grande, a ferida ela foi tão profunda, que eu não sei. E eu vou até dizer para você, eu prefiro até, olha que coisa séria, tem gente que chega nesse nível de dizer, eu prefiro até morrer do que liberar perdão. Isso é muito sério, gente. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, se eu perdoar essa pessoa que fez o mal contra um ente querido ou contra mim, se eu perdoar essa pessoa, eu vou estar sendo injusto com esse ente querido e contra mim mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu separei aqui uma frase que eu faço questão de compartilhar essa frase já na largada aqui da nossa live de hoje, onde eu estou tratando sobre o perdão, o decreto que está em suas mãos. Tem uma frase da Denise Renner, e a frase dela é muito impactante. Ela diz assim: perdão abre as portas do céu, a falta dele abre as portas do inferno. Meu Deus do céu. Aí tem quem diga assim, ah não, mas o inferno é aqui na terra. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Sabemos pelas escrituras que o inferno é algo assim, que se você tiver consciência de entrar, ou na verdade de querer, ter a consciência de entrar nesse universo para entender como é pesado e que nem se compara a sofrimentos aqui na terra. Não se compara a sofrimentos que você possa ter aqui na terra. Por quê? Porque a situação do inferno, que é literal, pelas escrituras nós vemos, é literal, não se compara. É terrível. A Bíblia diz que é um lugar onde haverá choro, ranger de dente, e não é essa beleza que o mundo às vezes quer pintar. Não é. Mas eu vou dizer para você uma coisa, e eu estou falando aqui com muitas pessoas, inclusive de diversas crenças, diversos credos religiosos, mas eu vou dizer para você uma coisa: quem não libera perdão já começa a vivenciar esse choro e esse ranger, não na dimensão do inferno literal que virá, né, dentro do contexto do julgamento ou pós-julgamento, mas alguém que vivencia a falta de perdão aqui na terra, ela não vive em paz. De fato, ela vive dentro de um inferno espiritual, dentro de um peso espiritual muito sério. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque a falta do perdão, ela vai trazer consequências graves. E muitas pessoas elas estão pensando, mas isso vai trazer consequência grave para aquela pessoa. Eu vou te dizer, não vai trazer consequência grave para quem está guardando e alimentando esse ressentimento. E nós vamos observar algumas dessas consequências. Mas também nós vamos observar o que é que o perdão faz. O que é que o perdão proporciona. O que é que o perdão ele vai desenvolver. E ele vai fazer na vida do ser humano. Glórias. E é assim mesmo. Eu quero que essa palavra traga vida para você. Mas esse negócio de... Você já viu alguém que vive preso no ressentimento e que não quer liberar perdão? Gente, não vive em paz, não. Vai vivenciar uma pontinha dessa situação aqui, que a própria Denise Renner, ela disse. Agora, olha que interessante. O perdão, ele vai o quê? Abrir portas do céu para nós. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E é por isso que o nosso tema hoje, o perdão, o decreto que está em sua mão, sabe por quê?
Porque esse decreto que está em sua mão, ele não está na mão de Deus. Se observarmos, entenda, no contexto da sua vida e da sua decisão. Claro que Deus, ele é a expressão maior do perdão, porque quem era a nossa vida? Quem éramos? Merecíamos o perdão? Não, como a condição humana, afastados de Deus. Mas tem um detalhe, Deus é a maior expressão do perdão. E Ele faz isso, e Ele fez isso. Agora tem um detalhe interessante. Ele fez isso, e Ele faz isso, mas no que tange a nossa vida, Ele nos instrui. Faça. Não fique esperando, eu quero ver uma luz, eu quero que Deus fale comigo. Deus já está falando. E é muito sério esse contexto da liberação do perdão. Por quê? Porque a liberação do perdão, muitas pessoas elas pensam, está liberando o outro. Deixa eu te dizer, está liberando você. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. A oração que o Senhor demonstrou em vida. E Ele disse, Pai nosso que estás no céu. E lá na frente Ele diz o quê? Perdoa as nossas dívidas. Alguns usam até o termo ofensas, assim como o quê? Perdoamos a quem nos ofende ou a quem nos deve. Olha que coisa séria. Agora a Bíblia fala de um homem. E esse homem, ele tinha uma dívida. E ele chegou para o seu credor. E ele disse, olha, eu não consigo pagar essa dívida. Essa dívida é pesada demais, essa dívida está muito... Eu não consigo, eu queria te pedir algo, eu queria que você me perdoasse. A palavra perdão significa de fato remir. A palavra perdão significa de fato liberar da prisão. Olha que coisa séria. Liberar daquela prisão que estava estabelecida, ou daquele ato, ou daquele contrato que haviam cláusulas que determinavam muitas vezes penalidades. E isso é liberar das penalidades. Agora, aquele homem chega para aquele seu credor e ele diz, olha, eu não consigo pagar. Eu quero que você me perdoe. Aquele credor, observando a situação daquele homem, ele disse, eu vou te perdoar. Vai, você está livre, e rasgou a dívida. Aquele outro, quando sai, agora perdoado, liberado, dentro daquele compromisso que ele tinha e daquelas situações que viriam por não ter pago a sua dívida, agora mais não teria como ser cobrado, porque ele já estava perdoado. Mas diz a Bíblia que aquele homem agora, ele tinha uma outra pessoa que devia a ele. Ele agora, diante daquela outra pessoa que devia a ele, ele diz, você vai ter que me pagar e eu não abro mão. Preste atenção, o benefício de perdão que ele recebeu, ele não externou e expressou e vivenciou para o outro. E o que aconteceu? Ele não abriu mão e ele foi ferrenho, ele foi duro, ele foi pesado. Só que aquele outro que o liberou disse, como é? Como é que é a história? Estou trazendo para um contexto para você entender. Como é essa história? Eu perdoei ele, agora ele não está perdoando o outro? Ah, meu amigo, agora volte aqui porque eu quero acertar as contas com você. Olha que coisa séria e como isso é profundo nas Escrituras. Deixa eu te dizer, a dívida maior era nossa e Deus nos perdoou. E por que você não está querendo liberar o seu coração diante dessa ofensa, diante disso que você vivenciou? Libera, perdão, amado.
A liberação do perdão abre as portas do céu. Mas a não liberação do perdão fecha as portas do céu. Vamos ver na Bíblia? E é por isso, deixa eu te dizer, olha, tem gente sendo livre agora. Tem gente sendo liberta agora pelo conhecimento da verdade. Pelo conhecimento dessa palavra. A liberação do perdão vai abrir as portas, as janelas, vai abrir o céu para você. Mas a não liberação vai fechar portas. Sabe que muitas vezes pessoas estão fazendo, elas estão até seguindo um protocolo religioso, elas muitas vezes estão seguindo e até professando, Deus está comigo, eu amo a Deus, mas eu não sei porque as coisas não estão dando certo na minha vida. Mas eu não sei porque as situações ainda continuam, elas persistem e ainda não está dando certo. Deixa eu te dizer, é bem possível que essa área da sua vida esteja sendo esse entrave para muitas coisas, para a plenitude não estar em operação no seu viver. E a Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 11, um verso muito conhecido de muitos irmãos. E é um verso maravilhoso. Inclusive, base na vida de um grande homem de Deus, o Kenneth Hagin, um ministério aprovadíssimo, partiu para o Senhor e ele foi restaurado. E a revelação de Marcos capítulo 11 chegou para ele poderosa. E tem chegado ao longo dos séculos e séculos pelas Escrituras para os filhos de Deus. E Marcos capítulo 11 fala sobre fé. E quando nós referenciamos, fazemos a referência de Marcos capítulo 11, nós lembramos logo de cara. Verso de número 23. Diz assim a Bíblia: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Alguém escuta essa palavra e diz: aleluia, glória a Deus, que coisa boa. Se eu disser ao monte, ele vai atender, ele vai ter que atender. Se eu falar com a tempestade, ela vai ter que responder. Agora, olha que interessante. Ele diz assim: se alguém disser, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Agora tem algo interessante. Muita gente para aqui e diz aleluia, e aí começa a falar. E não é errado, você deve sim falar com a montanha, falar com a tempestade. Você deve sim ter uma confissão abalizada nos princípios da palavra. Maravilhoso! Mas deixa eu te dizer, nós precisamos entender que o texto não parou aqui. E essa questão do perdão é tão séria, e essa questão da falta de perdão é tão séria, que logo na sequência de um texto áureo para todos nós, ele vai tratar de oração agora. Ele fala de uma confissão, de um posicionamento de ousadia na oração. Mas agora ele vai dizer assim, ó: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, credes que assim será, crede que recebeste, e será assim convosco. Mas o verso de número 25 diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Olha, você quer viver a plenitude da fé? Você quer viver a plenitude de você confessar
e algo acontecer, de você orar e o milagre ser manifesto, não esqueça que em Marcos capítulo 11 tem também o verso de número 25. Tem também o verso que diz assim, que você precisa liberar perdão. Olha, agora é a hora. Por favor, pare um pouco agora. Não fique na live e na televisão, não. Foque aqui, porque Deus está tratando com você. Ah, pastor, porque eu estou com uma fome aqui valente. Foque aqui, porque essa palavra vai saciar a tua fome espiritual e vai destravar o que estava prendendo a sua vida. Sabe? A Bíblia diz: se tens alguma coisa contra alguém, você tem alguma coisa contra alguém. Ah, mas eu tenho, pastor. Eu tenho, foi o meu patrão que me fez mal. Foi fulano, foi Beltrano, foi meu irmão da igreja, foi o pastor, foi o líder, foi a irmãzinha que recebe os irmãos na igreja. Foi meu pai, minha mãe. Tantas possibilidades, tantas situações. Deixa eu dizer para você, se você tem alguma coisa, se tens, ah, pastor, mas eu não tenho não, eu estou em paz, olha, eu já estou bem tratado. Glória a Deus. Confessa a palavra, ora, tuas orações vão ser plenamente respondidas. Mas a Bíblia diz agora, e quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, lembra daquele homem da história inicial que eu compartilhei com você, que estava devendo e pediu perdão àquele superior, ao seu credor, foi perdoado, mas agora ele chega diante de quem devia a ele diz: eu não vou abrir mão, agora vou ser duro com você, vou ser incisivo com você, você vai ter que me pagar. É isso aqui. Ele diz: perdoai para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Deixa eu te dizer uma coisa. Dá para perceber uma condicional aqui? Dá para perceber uma condicional aqui? Você está entendendo? Tem uma condicional séria aqui. Na verdade, se aprofundarmos, tem algumas condicionais sérias aqui. Quais são elas? Se você tem alguma coisa, perdoe. Para quê? Para que o vosso Pai... Então, se a sua condição já está liberado, aleluia, então glória a Deus. Mas se não, para que o vosso Pai perdoe as suas ofensas. Você quer ser perdoado? Você quer ser perdoada? Perdoe. Sabe? Tem algo que eu coloco dentro de mim, eu procuro trabalhar isso sempre dentro de mim. Sempre. Esse processo que você... Sabe, Jesus disse assim, com a medida que você mede, você vai ser medido. Então, cuidado com como você está medindo. Eu sei que nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Desde a primeira live nossa, nós estamos hoje na 7ª. Eu tenho compartilhado coisas com você e compartilho com temor e tremor. Sabe por quê? Porque eu também sou sujeito a sentimentos. Mas eu não estou submetido a eles. Eu procuro não ficar preso a eles. Sou tão ser humano quanto você. Mas eu preciso tanto dessa palavra quanto você. E eu preciso tanto trabalhar isso na minha vida todos os dias. Às vezes é alguém que esqueceu de lhe contemplar com alguma coisa. Às vezes é uma palavra que você disse. Ou que você ouviu. Às vezes é tua mulher que foi lá fazer as compras e esqueceu de algo que você gosta. E você chateou.
É sério. Tem gente que sabe que às vezes fica numa situação dessa. Agora, o que é que acontece? A liberação de perdão vai fazer com que haja transformação. Olha o que diz a Bíblia. Se você perdoar, você vai ser perdoado. Existe o texto do verso, o verso 26. O verso 26 ele está entre colchetes. E dentro do contexto dos estudos teológicos, nós entendemos que quando um verso está entre colchetes, existe algo em relação a esse verso. Quando um verso está entre colchetes, existe uma certa possibilidade de não estar aquele verso nos originais. Existe uma possibilidade daquele verso não estar nos originais. Então, o verso 26, na minha Bíblia, está em colchetes. Agora entenda, se no verso 25, ele diz, se você está orando, e você percebe, você sabe que você tem alguma coisa contra alguém, perdoai para que você seja perdoado. Esse verso 26 é a recíproca. E eu vou dizer para você, sinceramente, mesmo diante dessa possibilidade de não estar, a recíproca, entenda, é verdadeira. Por quê? Porque a Bíblia no verso 26 diz, mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha como isso é sério. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se Marcos capítulo 11, verso 23 serve para você, Marcos capítulo 11, verso 25 também deve servir. Agora vem a pergunta para você. Eu tenho uma pergunta para você. Enquanto eu estou falando, está vindo e veio exatamente a pessoa que você tem algo contra ela. Que ela te feriu. Ela te machucou, ela te magoou. O que você vai fazer? Você vai, sim, liberar perdão. Para o céu estar aberto para você. E entenda que quando você faz isso, você está sendo beneficiado, sabe com o quê? Com a graça de Deus, com o perdão de Deus, com a bênção de Deus na sua vida. Olha que coisa séria. Aí alguém pergunta, mas pastor, e o perdão, pastor? Ou professor, como você queira me chamar. Como? E o perdão? Quem perdoa esquece, porque sabe que tem gente que tem essa dificuldade. Elas acham o seguinte, quem perdoa esquece. Como eu não esqueci, eu ainda não perdoei, nem vou perdoar até que eu esqueça. Primeiro, como é que você vai esquecer se não perdoou? Sabe por quê? Porque quando você não perdoa, lembra que eu falei do significado de perdão? Eu vou repetir para você o significado de perdão. Perdão está relacionado a uma liberação de prisão. Sabe que quando você fica retendo, quando você não libera o perdão, você está preso àquela pessoa. E o que você precisa fazer? Você precisa liberar, meu filho, para você viver os planos de Deus na sua vida. O perdão, ele é a chave para os céus. Os céus vão estar abertos para você. Todas as pessoas que elas compartilham comigo, e todas as vezes que eu precisei liberar perdão sobre alguém, e as pessoas também têm essa experiência, elas compartilham algo tremendo. Elas dizem, saiu um peso de cima de mim. Eu agora vislumbro um horizonte. Eu vislumbro um futuro. Eu vislumbro algo tremendo para a minha caminhada. Por quê? Porque a partir do momento que você libera, quem corre a carreira é você, meu filho.
Quem vai correr a carreira é você. Deixa eu compartilhar uma frase aqui com você. A frase do pastor Mário Boto, de Portugal. Ele disse assim: o mais importante não é ter razão. O mais importante é ter um futuro. Então decida perdoar. Sabe que quem fica preso... É por isso que Filipenses, capítulo de número 3, verso 13, vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Sabe que quando eu esqueço as coisas que para trás ficam, eu vou conseguir prosseguir para o alvo. Mas ainda tem essa questão: mas pastor, mas professor, mas irmão, pelo amor de Deus, eu não consigo esquecer. E aí vem a pergunta que muita gente faz. Meu Deus do céu. Muita gente faz essa pergunta. Quem perdoa, esquece? E aí eu vou compartilhar uma história com você. Eu tinha mais ou menos 11 anos. 11 para 12 anos. Na casa dos meus pais, na minha casa na época, obviamente, casa da minha mãe, do meu pai, minhas bênçãos, tinha um banco de jardim. E eu brincava naquele banco de jardim, meu irmão. Pense que era uma maravilha. Corria, pulava, cambalhota. Olha, pense que ele ficava num lugar estratégico e aí às vezes ele era um obstáculo para eu saltar, né? Tudo isso. E aí, um certo dia, eu escorreguei e eu, pancada no joelho, corte profundo, dor terrível, choro, desespero, sangue, sofrimento. Sabe? Quando nós muitas vezes vivenciamos uma situação de relacionamento conturbado, ou de alguma agressão, com palavras ou físicas, e aquilo vai, né, tentando, vai bombardeando, sabe? É como esse corte que acontece. É como essa ferida que é feita. E é interessante porque na época, eu ainda bem pré-adolescente, foi um desespero. Eu passei dias mancando, olha, com aquele curativo, aquela coisa toda, e coloca metiolate, eu não queria, é agonia, vocês sabem, mas meu Deus do céu. E naquela época o metiolate ardia mais ainda, né? E aí, o que aconteceu? O tempo passou. E o meu joelho, eu tenho apenas uma cicatriz. Depois de anos e anos à frente, eu tenho apenas uma cicatriz. Às vezes até para achar que essa cicatriz, porque você vai crescendo, né? Ela movimenta um pouquinho, ela sai um pouquinho do lugar, mas eu posso pegar e bater no meu joelho, mas não dói mais. Eu vou te dizer, quem perdoa até não vai esquecer, porque você não tem uma amnésia, não. Mas eu vou te dizer uma coisa, você vai estar sarado e não vai doer mais. Quem perdoa até pode não esquecer, mas quando você está curado, quando você libera o teu coração, quando você libera o perdão, sabe? Não dói mais. E eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que quando você mantém o seu coração travado, deixa essa ferida, e tem gente que faz assim, já viu? Esses dias eu estava conversando com a minha pequenininha, Isabela, 7 anos, vai completar 8 anos agora, nessa semana que vem. E Isabela estava mexendo numa feridinha que ela teve.
E ela mexia e o sangue descendo. E ela, meu pai, aquela perreio todo. Só que quando eu fui chegando no quarto, eu disse, você mexeu na ferida, não foi? Deixa eu dizer para você uma coisa. É importante que você se conheça. Você conheça, sobretudo, a Deus, porque Ele é que vai te ajudar a vencer isso, a liberar isso. Mas você precisa fazer uma coisa. Sabe por quê? Porque o decreto está na sua mão. O decreto está na sua mão. E aí eu disse, Isabela, deixa eu te ensinar uma coisa. Toda vez que você ficar catucando, você ficar querendo remoer, querendo voltar, querendo ficar, sabe? Isso não vai sarar. Isso vai piorar. Seja sábio. Entenda a liberação de perdão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe a história de um homem, e eu quero encaminhar para a parte final da nossa live de hoje. Eu quero compartilhar essa história com você. A Bíblia diz de um homem chamado José. José, ele tinha muitos motivos, mas muitos motivos, para ser um homem amargurado. José, ele tinha muitos motivos. Só para você ter uma ideia, José, ele tinha muitos sonhos. E ele confiou e confiava muitas vezes os seus sonhos aos seus irmãos, aos seus familiares. Já aconteceu isso com você? Você confiava os seus sonhos a pessoas, e essas pessoas puxaram o tapete. Você já passou por uma situação, aí você jovem, você adolescente, de confidenciar que está gostando de alguém, por exemplo, para uma pessoa, e aí a partir daquele momento aquela pessoa começou a olhar para aquela pessoa que você estava gostando e terminou começando um relacionamento com ela. E você disse, rapaz, pelo amor de Deus, confidenciei. O cara se dizia meu amigo. Que coisa, né? São todos detalhezinhos que acontecem na vida de muita gente. E vem uma tristeza, vem aquela chateação. José, ele confidenciava a sua intimidade, dos seus sonhos aos seus familiares. Já passou por isso? Confidenciar a sua intimidade a alguém te trair, alguém te machucar. Isso é terrível, né? Mas eu vou te dizer, mais terrível é ficar com esse machucão aberto e não jogar o bálsamo da liberação. José, ele tinha todos os motivos para ser um amargurado. José, ele tinha todos os motivos para viver uma vida extremamente irado, chateado com os seus irmãos. Porque além dele compartilhar, além dele colocar toda a sua história, ou os seus planos, ou os planos que Deus tinha para a vida dele, para a família, ele começou a ser perseguido por isso. Ao ponto dos irmãos entregarem José, venderem, colocarem José como escravo. E agora, José, nessa condição de escravo, José vai agora lidar com um universo, com uma série de perspectivas que logo de cara parecia ser agora o pior cenário para José. Pior cenário era para José agora. Por quê? Porque agora José tinha sofrido a dor da decepção. Já passou por isso? Sofrido a dor da decepção. Agora José vai para o cenário de quê? Escravo. Mas tem algo tão maravilhoso. E eu vou te dizer, na história de José, e muitos aqui conhecem a história de José, sabem que José foi exitoso. A Bíblia chega a dizer, e várias vezes há essa expressão de Deus era com José, Deus era com José, Deus era com José. Como pode Deus ser com José? Sabe por que Deus era com José em todas as ações? Colocava José no cárcere, José era
o destaque. Colocava José em uma situação de um determinado uma linha de governo, era destaque. Estava como escravo, era destaque. Havia uma graça sobrenatural sobre a vida de José. Sabe por que havia uma graça sobrenatural sobre a vida de José? Eu vou revelar para você. E isso nós observamos, sabe quando? Nós observamos, não é no meio da história de José. Nós observamos sim, a Bíblia diz, Deus era com José e ele estava crescendo, e onde ele colocava a mão, prosperava, dava certo, revelações divinas, Deus era com ele. Mas no finalzinho da trajetória que é relatada na Bíblia sobre José, tem uma chave que mostra claramente porque José vivia Deus presente na vida dele, mesmo quando escravo, mesmo quando na prisão. Deixa eu te dizer, se fizeram mal a você, se tentaram fazer mal a você, meu amado, libera perdão. Sabe por quê? Porque não tem melhor lugar do que é o lugar de estar na presença de Deus. De Deus estar conosco. Sabe? Porque Ele é poderoso para observar o nosso coração. Davi disse, ainda que eu coloque a minha cama lá no mais profundo dos mares, ali o Senhor vai me contemplar. Deus está contemplando o teu coração. E é bem possível que muitas coisas não estejam acontecendo na plenitude como você estava desejando, mesmo até frequentando uma igreja, por causa da condição do teu coração. Mas quando você entende que a condição do teu coração, ela precisa compreender que é melhor perdoar do que reter, que é melhor liberar do que ficar preso, porque perdão é liberação de escravidão. Quem está escravo é você, quando você fica preso. Mas quando você libera, meu amado, você se libera, o céu vem, Deus vai estar presente, conduzindo seus passos, e você pode até estar jogado num cárcere, mas ali Deus vai ser com você. Você pode até estar jogado numa situação de uma masmorra, de uma escravidão, Deus vai ser com você, ao ponto de você se tornar governador sobre aquela terra que você aparentemente estava envergonhado. Eu preciso dizer isso para você. Há algo na vida de José que vai ser revelado no final e que acompanha a vida dele desde o começo. Vou repetir. Tem algo na vida de José que vai ser revelado no final que acompanha a vida dele desde o começo. Desde o começo, quando ele foi entregue. Desde o começo, quando ele foi e se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis 41 diz assim: era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos. E o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor da cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Isso tudo aqui é porque Deus era com ele. Agora você vai entender agora porque Deus era com ele. Coração de José. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz assim: antes de chegar a fome. Antes de quê? Chegar a fome. José tinha uma palavra. Qual era a palavra de José? Estará vindo 7 anos. Virão 7 anos
de abundância, depois mais 7 anos de escassez. E José estava preparado pela instrução divina quando a escassez foi bater na porta daquele povo. José estava preparado. Mas olha que chave linda. Diz assim a Bíblia, verso 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de Um. Lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de Um. José, ao primogênito. Meu Deus. Você sabe que na cultura do povo hebreu, o primogênito tem algo de destaque, de força, de lugar de honra. Não é assim? Tem algo de destaque, de lugar de honra. Aí a Bíblia diz assim: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, olha que interessante, olha a relação direta do nome Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não guardei ressentimento da casa do meu pai. E por causa disso, eu coloco o nome do meu primogênito Manassés. Porque eu esqueci. Sabe, eu não fiquei guardando ressentimento. Porque quem guarda fica lembrando. Mas quem libera, meu irmão, segue para um futuro glorioso. Quem libera segue para um futuro glorioso. E essa é a chave na vida de José que eu observo. Por ele ver Deus. E por Deus estar tão presente na vida dele. Ele tinha tudo para viver ressentido, magoado. Mas ele viveu toda a sua vida sem guardar nas suas emoções ressentimento pela casa do seu pai. Ele liberou perdão. E sabe o que aconteceu? Deus o exaltou. Os céus vão se abrir quando você colocar em prática essa realidade. Eles vão se abrir para você. Amém? Que maravilha, que coisa boa poder compartilhar com você nessa live de hoje um tema tão importante, o perdão, o decreto que está nas suas mãos. Coloque em prática, haja à altura disso, se esquece, e como eu disse, você pode até lembrar, mas não vai doer, vai ser apenas uma cicatriz, mas isso vai ficar tão para trás, porque é esse o lugar que Deus quer que nós estejamos. Coração livre, passado lá para trás, só com a lembrança, sem doer. Você está me entendendo? Que bênção! É isso aí! Nossa 7ª live de hoje, dessa nossa maratona. Que bom, né? Poder estar compartilhando com você. Agora, você pensa que terminou? Terminou não. Nós vamos ter o 2º bloco de live hoje. Olha que maravilha! Com uma entrevista especial. Uma conversa muito agradável. Vamos ouvir, receber o depoimento muito agradável de uma querida irmã nossa, na nossa fé, a nossa querida Valquíria. Então nós vamos fazer o seguinte, nosso acordo, eu vou finalizar essa live e tem mais, tá vendo? Deus nos surpreende. Tem um depoimento poderoso nessa área agora. Depois que eu encerrar, já sabe, volta, eu vou dar um tempinho para você, mas não perde não, tá bom? Que bom! Nós estamos na Maratona Livres da Amargura, hoje é a 7ª live, teremos um total de 9 lives, e fica a dica, se inscreva, faça já sua inscrição na Maratona. Por quê? Se já está na 7ª, eu tenho que fazer inscrição. Como assim?
Porque você vai estar recebendo material exclusivo. E essa maratona sabe o quê? É a preparação do teu coração para quê? Para uma aula especial que eu vou estar fazendo no dia 1º de julho, às 20 horas. E para que você saiba como será essa aula, para que você tenha um link de acesso a esta aula, porque ela não vai ser pela rede aberta, não. Vai ser uma aula exclusiva, uma aula online, mas ao vivo, com você presente. Então, por isso a importância de você se inscrever na maratona no link da bio do Instagram, Cristiano Arcoverde, ou em qualquer rede social que você vê esse link, Maratona Livros da Amargura. Você vai clicar e vai participar dessa inscrição. E já na sequência, para facilitar a sua vida, o que é que acontece? Preparei para você algo interessante. Depois que você faz a inscrição, tem um botãozinho bem simples que você clica lá, já vai te jogar direto para o nosso canal do Telegram. Tá bom? Eu quero estar com você porque no canal do Telegram, aí sim, eu ainda compartilho coisas bem diárias, né? Às vezes eu estou na rua, vem uma inspiração, vem uma informação, eu transmito isso direto com o pessoal que está lá no canal do Telegram, tá bom? É um mecanismo de comunicação e é assim, é comunicação a serviço do reino. E fica o convite, faz a tua inscrição na bio. Bio é aquela biografia, né? Um histórico que eu tenho, né? Que as pessoas têm na abertura do seu Instagram. E lá vai ter um link, você clica lá e faz a sua inscrição. Não perde, olha, já tem muita gente fazendo, eu estou tão feliz, né? Porque muita gente vai participar dessa aula e eu estou entusiasmado. Serão horas e horas de aula, né? Serão 2 horas de aula maravilhosa e você vai saber mais informação, tá certo? Se inscrevendo, beleza? Bom demais! Encerrando então, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada, eu tive que deixar tudo dentro de um contexto aqui para ficar bem organizado. Só lembrando, essas lives da maratona, elas vão estar disponíveis até o dia 30 de junho, tá bom? 30 de junho você vai poder assistir, né, todas elas. Se você não assistir, infelizmente ela não vai estar mais disponível no dia 1º. Por quê? Porque no dia 1º vai ser exclusivo, vai ser para quem tiver inscrito nessa nossa aula master no dia 1º às 20 horas, tá bom? Pergunta das vidas tão preciosas, como faz para entrar no Telegram? Só basta fazer a inscrição no link que está na bio e você vai participar direto. Você clica lá também, dizendo que quer aceitar participar. É bem simples. Olha aí, muita gente já está fazendo, o pessoal está até dizendo aqui, né? McDonald's, dona da beleza, já disse aqui, é bem simples, é mesmo. Aproveita lá, tá bom? E não perca, porque essa aula eu vou mostrar para você que é possível se livrar da amargura, se livrar dessa dor terrível que é ressentimento. Nesse nosso momento especial, teremos um depoimento onde, olha, que emoção, que coisa boa poder ouvir, né, depoimento de pessoas tão preciosas e que foram tratadas, né, que foram fortalecidas, que vivenciaram alguma experiência nessa temática. E meu Deus do céu, como é delicado mesmo. E o nosso tema de hoje, perdão, o decreto está nas suas mãos. E é isso, hoje convidando a nossa querida Valquíria, que é uma grande bênção, e Valquíria vai estar participando, vai estar compartilhando da sua vida mesmo, né, das áreas, né, da vida que ela tem vivido e algumas situações que ela enfrentou. E eu sei que como é bom a gente ter essa sabedoria, como essa mensagem, né, Livres da Amargura, ela é restauradora, ela é transformadora. E sem mais delongas, já aproveitando, não perca a oportunidade de você se inscrever na nossa Maratona Livros da Amargura e também de ter o acesso ao nosso grupo do Telegram. Quando você se inscreve na maratona, tem um botãozinho lá específico para entrar e você, assim querendo, eu sei que você quer receber material exclusivo, você vai clicar lá e vai integrar a ação específica da maratona e também pegar as informações da nossa aula master que vai estar acontecendo dia 1º de julho. Uma experiência
maravilhosa, online, presencial no sentido de ser ao vivo, e é um presencial, porque agora, né, até conversando com um amigo esses dias, ele falando, e eu achei bem interessante, porque nem hoje, nem está se usando tanto a questão do nome, né, ensino à distância, agora é mais ensino digital, né, e é isso aí, é a modernidade, é a nova, sabe por quê? Porque mesmo estando distante fisicamente, né, mas existe uma conexão, existe uma ligação. Isso é muito bom. Então vai ser uma aula dia 1º de julho, uma aula 100% online e 100% ao vivo. Só que não vai ser no Instagram, nem no YouTube, vai ser dentro de uma linha onde você vai receber um link, né, específico para participar. Breve você vai saber, né, os detalhes a mais, né, dessa nossa aula. Beleza? 1º de julho. Convidar aqui nossa querida Valquíria para estar presente, compartilhando da sua experiência nessa temática, né? Temática tão importante, tão séria, que é a temática Livres da Amargura. Quero só localizar a Valquíria aqui para poder enviar o convite à nossa querida Valquíria. Valquíria que tem uma experiência nessa área, né, emocional também, né, atua profissionalmente nessa área, mas todos nós enfrentamos momentos difíceis, né, momentos em que somos desafiados na nossa vida, e a gente pode mesmo aproveitar as oportunidades para compartilhar, né, e romper mesmo diante de situações, diante de momentos difíceis, saber como lidar. Isso faz toda a diferença, pode ter certeza, faz toda a diferença mesmo. Então, cadê Valquíria? Deixa eu mandar aqui o convite para ela. Cadê Valquíria? Maravilha. Valquíria, faça o seguinte, por favor, manda para mim o seu convite, porque não estou chegando aqui. Pronto, agora, já foi. Consegui localizar. Graças a Deus são muitas pessoas, né, que entram e enviar esse convite agora para ela. Muito, muito bom. Nós estamos na maratona Livres da Amargura e compartilhando dessa temática sobre o perdão, né? Paz, pastor. Muito bom. Amém. Tudo Amém, bom, pastor. querida? Paz do Tudo na Senhor. paz. Pode baixar um pouquinho mais. Seja bem-vinda. Não, Amém. coisinha. Seja bem-vinda. Pode baixar um pouquinho mais sua tela. Amém, amém. Consegue? Baixar mais um pouquinho. Isso. Maravilha. Aqui. Val, compartilhe um pouquinho Oi, da sua pastor. história, né, nessa temática, né? E o que você tem achado da Maratona Livres da Amargura também? Vou deixar esse espaço aberto para você compartilhar. Tem sido uma bênção, pastor. Tem sido uma bênção ter lido o livro, né? Eu desde já dou esse depoimento de que foi uma bênção a leitura do livro, e eu acho que é justamente o que está fundamentando, né, esse testemunho de hoje. E uma bênção essas lives, né? Uma bênção porque é uma proposta de transformação mesmo, né? A liberação, ela traz uma proposta mesmo de estar para um crescimento, estar para novos níveis no Senhor, né? E é fundamental que estejamos, né, abertos, atentos, e muitas vezes a não liberação do perdão nos deixa desapercebidos, né, do que Deus quer fazer, do que Deus quer acrescentar, do que Deus está nos chamando, né, para novos níveis, né, no propósito, né, na graça que Ele tem aí para nos conceder. E aí, essa noite, assim, eu agradeço desde já, né, o convite, é um prazer, uma honra ser a sua ovelha, uma honra, né, ter lido, né, esse livro, e feliz, né, feliz, gratidão no coração, né, ao Senhor pelo meu pastor ter tomado essa iniciativa, né, de escrever algo que na minha jornada, né, profissional eu venho acompanhando muitas questões emocionais
elas se dão, elas se intensificam, elas se complicam muitas vezes pela dificuldade de liberar o perdão. Não é? Então, realmente é uma bênção, né? Foi uma bênção essa inspiração, né, que o Senhor lhe deu, né, para escrever, e assim, e a forma como se escreveu, né, você foi inspirada a escrever, porque eu também já tinha lido outros livros, né, e bênçãos também, mas eu confesso que esse livro, eu acho que ele trouxe para a gente uma linguagem, não é assim, impactante mesmo, acessível, que nos transporta assim de uma forma a compreender com bem mais clareza, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim, estamos todo dia, né, expostos, né, a essas questões no dia a dia, como você bem colocou, né, de uma forma mais leve ou de uma forma mais intensa, somos bombardeados a cada dia por situações que, se a gente não estiver atento, se a gente não guardar o nosso coração, né? Então, é impressionante como é silenciosa a atuação, né, do inimigo nessa área, né? E muitas vezes a gente nem percebe, foi isso que eu senti no livro, muitas vezes a gente nem percebe, né, o quanto a gente está exposto, e é importante a gente estar nessa autoanálise, né, diariamente, eu diria. É Amém, isso mesmo. pastor? Muito bom. Então, gratamente pelo convite. Muito Quer bom. fazer alguma Qualquer pergunta? Eu sigo. faça a sua apresentação, né? Você compartilha um pouquinho sobre sua área profissional também. Mas, além da apresentação, eu queria que você compartilhasse uma experiência que você teve, né, nesse contexto. Inclusive, nós estamos nessa maratona, Livros da Amargura, porque eu entendo que essa temática não é apenas o livro em si, mas é uma mensagem que está alcançando através da literatura, através dessas ministrações, porque Deus está usando, né, várias formas para alcançar as pessoas na área do seu coração, né? Então, Amém. Livros da Amargura é isso, né? É a mensagem libertadora para uma vida onde o céu se abre, pelo coração está aberto, livre de ressentimentos. E aí, Amém. compartilhe um pouquinho da tua história, da tua experiência. Amém. Bom, né, me apresentando, né, como você solicitou, sou, né, Valquíria, sou sua ovelha, membro do Verbo da Vida, né, Recife, né, Campo Grande, e sou psicóloga, né, atuo na área hospitalar, né, durante muitos anos, há mais de 20 anos, e já atuei também na área escolar, há mais de 20 anos também. E, assim, é impressionante como a gente, no atendimento, né, a pacientes, a gente vê o quanto a questão de um coração endurecido é perceptível, pastor. É perceptível a gente ver as pessoas, o quanto elas sofrem, principalmente quando estão numa condição de adoecimento. Porque ali a gente vê se descortinando a crise familiar, né? Um coração que não liberou perdão, um coração endurecido, sabe? Quando chega, né, no leito, digamos assim, de enfermidade, sabe? Até a própria forma de se dispor, não é? Ter um coração humilde para permitir que o outro venha, visite, acompanhe. Eu já vi caso, pastor, de paciente ficar sozinho por orgulho, por não ter liberado perdão, né, e ficar sozinho sofrendo no hospital. Então, assim, a repercussão, ela é imensa, e é em diversas áreas, inclusive no adoecimento, né? Bom, eu também tive várias experiências na vida, né, em que eu entrei nessa prática, né, de estar atenta, né, de estar atenta ao coração, de guardar o coração para não ficar minado, né, de um coração endurecido, de um coração ali encarcerado, né, de um coração encarcerado, né. Então, eu diria que essa última experiência que foi, eu gostaria de compartilhar, eu orei nesse sentido e percebi no Espírito que essa última experiência que eu vivenciei, em que eu percebi que
chegou a revelação através da leitura do livro, né, foi bênção. E eu creio que o Senhor, nessa noite, quer alcançar alguém nessa área, né? Eu senti no Espírito isso aí. Eu, no hospital que eu trabalho, eu gerencio, né, um setor há muitos anos, né? E cerca de 2 anos atrás, eu vivenciei uma situação em que foi um grande desafio, né, guardar o coração. Então, numa decisão administrativa, houve uma grande satisfação por parte, né, de, digamos, um profissional que estava chegando há pouco tempo no setor e que sentiu, digamos, talvez prejudicada ou inconformada ou insatisfeita, digamos assim, com aquelas decisões. Mas quem é gestor, não é, sabe que, né, eu creio que alguém que está nessa live atua na área de gerência, de chefia, e sabe que o olhar do gestor, ele não é pessoal, né, ele vai além. O gestor, ele toma muitas vezes atitude que nem ele mesmo gostaria de tomar, mas faz parte de um plano, faz parte de uma estratégia, faz parte de metas. Então, assim, constantemente ele está revendo metas, estabelecendo metas e adotando estratégias para alcançar essas metas. E nem sempre as metas vão agradar a todos, nem sempre as estratégias vão contemplar a satisfação de todos, não é? E aí, dentro desse contexto, houveram algumas medidas que eu estava bem tranquila enquanto gestora, né, em relação a essas medidas, e aí, mas houve essa insatisfação. Digamos que o coração foi tocado. Inclusive, o meu depoimento, pastor, tem a ver também com o outro lado. Não é assim, não é só o lado amargurado, mas o lado de quem ocasionou, digamos assim, quem precisou tomar alguma medida alguma medida que ocasionou a amargura. Mas até então eu não vi assim. Eu vi passar a ver impressionante, de uma forma assim bem clara, após a leitura do livro. E aí houveram diversas situações. Eu realmente, nessa ocasião, eu estava fazendo o quê? Escola de ministros. Eu, aleluia! Imagina a tarefa de casa, pastor, que foi esse grande desafio. E na ocasião, eu estava lendo que livro? O Amor, Caminho para a Vitória. Então, você não tem noção, pastor, de como foi desafiante. Eu já me cobro por natureza, né? Por natureza divina, emocional. Eu já tenho aquela cobrança de dar um bom testemunho. O meu zelo enquanto gestora, né, dessa equipe, durante praticamente esses 10 anos, foi assim, sempre elevar o nível da equipe para dar sempre o seu melhor. E sempre esse foi assim, eu sempre busquei dar um testemunho. Nessa ocasião também, pastor, eu coordenava a capelania. A capelania estava no auge do seu crescimento. Então, além da equipe, né, da psicologia, eu também gerenciava, coordenava em torno de 40 a 60 pessoas, que era o pessoal da capelania. Então, assim, era o cuidado redobrado em relação ao meu testemunho. Então, assim, foi bem desafiante, porque essa medida levou a pessoa a tomar atitudes, sabe, de confronto, né, digamos assim, naquele momento, eu diria que o estágio da semente, ela se instalou, né, e ali eu fiz de tudo e orava, tentava, buscava, pedia oração, orava junto com os irmãos, e apresentava, né, esse desafio aos irmãos, a própria capelania pegava junto de oração, e eu orava pedindo a Deus sempre uma oportunidade, e hoje eu diria assim, para arrancar a raiz, de imediato, né, que é aquele primeiro estágio. Quem não leu o livro, por gentileza, leia rapidinho, não perca tempo, você vai amar e vai entender. E venha para a aula dia 1º, que vai ser muito interessante também. E venha para a aula dia 1º. Leia o livro antes do dia 1º, que eu acho que se apropria com mais riqueza, pastor. E aí, resultado, eu realmente fiquei nesse desafio de buscar, cortar realmente essa raiz, de ver situações que eu quebrasse, mas era impressionante a rapidez com que o ego ferido, digamos assim, eu entenderia hoje como um ego ferido, pudesse, até porque houve outro desdobramento a partir dessa medida.
Ou seja, eu tive que tomar outras medidas e que eram administrativas, não eram pessoais, e que parecia que só piorava. Eu cheguei ao ponto de tentar todos os acordos para evitar que se instalasse um clima mais tenso, mas, assim, com certeza, não foi, eu não fui encontrando esses espaços. E eu me questionava, Senhor, 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 por quê, por quê, por quê? Vem aqueles momentos, né? O que é que eu não aprendi ainda? Será que eu não aprendi ainda a liberar perdão? Enfim. E aqui eu dou uma paradinha, pastor, em relação à questão de a postura de vítima, que a gente esteja atento em toda situação de decepção, amargura, perseguição, que a gente ficar atento a essa condição de vítima. Então, por que que é importante a gente ser rápido em arrancar a raiz da amargura? Porque ela pode nos colocar, quando a gente se percebe como vítima, é impressionante como a gente não identifica, não percebe claramente de que isso nos paralisa, nos coloca numa condição de coitadinhos e muitas vezes, né, por quê, né, e aí a gente não avança. Inclusive, eu já vivi outros momentos da minha vida em que eu me encontrei numa situação de vítima e que eu fiquei paralisada, inclusive no ministério, durante muito tempo. Eu não me achava digna, é um engano que chega, né, que o inimigo ele vai agindo de uma forma que a gente não percebe. Né? E aí, quando você vê, você se sente indigna de exercer o ministério, aí você vai dando tempo, vai parando, não, quando tiver melhor, não, porque eu preciso tratar meu coração, sabe? E realmente não é assim. Glória a Deus que nesse tempo, né, em que ocorreu isso comigo, eu encontrei o pastor Cristiano, que chegou assim, Valquíria, opa, examinou seu coração, liberou seu coração, sim, pastor, eu não sinto que meu coração está preso essa situação, então vamos se levantar. Aí eu, peraí, pastor, calma, né, assim, deixa vai só um tantinho, deixa eu me preparar melhor. Se preparar melhor em quê, Valquíria? Então, me chamou, me puxou daquela condição. É impressionante, pastor, como a gente não percebe o quanto a gente se paralisa, né? Enfim, então aí seguiu lá essa situação, foi se arrastando, e eu percebi, hoje eu vejo, né, vendo os estágios da amargura, quando ela vai se instalando, o estágio do broto, né, de fato, também se instalou, né, e na outra pessoa, cada vez mais a pessoa, ela desenvolvia um sentimento, sabe, assim, de amargura em relação a mim, e isso me era desconfortável, né, porque eu na condição de estar muito tempo numa posição, de estar muito tempo numa instituição, estar ali no hospital, todos sabem que eu sou crente, inclusive eu organizava os cultos de Natal, né, se aproximava inclusive do culto do Natal, então assim, foi realmente uma grande investida, né, e aí eu, Senhor, tenha misericórdia, eu acho que eu criei um muro de defesa, tipo assim, vou me afastar, né, que é outro ponto também que você toca no livro, eu vou me afastar para evitar, para me guardar, né, para evitar confronto, porque diversas vezes, pastor, eu confesso que assim, quando vinham os confrontos, quando vinham as afrontas, como uma forma de retaliação pelas minhas decisões administrativas, se tornou pessoal, né, e quando vinham as retaliações, subia, com certeza, muita raiva, sabe? Teve momentos em que eu fazia assim, Senhor, tenha misericórdia, sabe? Eu não vou cair, eu não vou sucumbir, mas eu tô com muita raiva. Então, assim, graças a Deus que a equipe de lá, né, me acolheu nesse sentido, eu compartilhava muito com o pessoal, e até para assim, ter uma clareza maior. Será que tem algo pessoal? Eu até para ter essa clareza, eu compartilhava com a equipe me acolhia, não, Valquíria, tenha paciência, é assim mesmo, mas isso vai passar. E assim, eu me sentia realmente compreendida. Procurei também a direção, né, a direção do hospital, né, a vice-direção, que é a minha chefia direta, compartilhei várias vezes essas questões e também recebi apoio por parte da minha chefia. Então, assim, fui seguindo, né, e tranquila, mas
hoje eu também compreendo que a raiz da amargura, né, ou na verdade essa de fato a raiz de amargura, ela se instalou. E eu guardava, eu vigiava meu coração e sempre estava em autoanálise para eu não estar deixando que a raiz se instalasse em mim. Mas eu percebi, hoje eu digo assim, que caiu revelação quando a questão de nos estágios eu percebi que chegou no nível não só do broto, mas da raiz tomar proporções, que é aquela característica lá quando você fala, quando já não fica mais em si, e que começa a contaminar outros. Né? Então, eu escutava por um, por outro, eu sempre estive muito tranquila com relação a isso, no sentido de, quem me conhecia há muitos anos no hospital, né, sabia, assim, do meu jeito de ser, e até me chamava, o que está acontecendo? Você não é assim, não é assim, e o que a gente escuta, né, parecia, inclusive essa era a pergunta que eu me fazia muitas vezes, eu fazia assim, meu Deus, será que essa pessoa ela sabe com quem ela está lidando, será que ela não está trocando as pessoas, não? Porque muitas vezes eu não me sentia a pessoa com quem ela estava tão ofendida, entende? E aí, era desconfortável para mim aquilo. Tem 2 livros também que eu já li, que foram bem impactantes para mim. Um foi sobre o orgulho, que foi de Rômulo Ney Arantes, né, de lá de Campina Grande, sim. Um livro abençoado, e que desde que eu li esse livro, pastor, eu sempre vigiei para não permitir que raiz de orgulho contaminasse meu coração. Então, eu sempre paro diante de situações que me são desafiadoras, eu sempre examino se tem ali por trás uma raiz de orgulho. E um outro livro também que foi impactante foi o de John Bevere, A Isca de Satanás, do qual você já citou, e cita no livro. Então, eu já fiz aqueles vídeos que ele tem lá, sempre, e desde que eu percebi que a questão da raiz de amargura, a gente precisa tomar, de fato, uma posição. E foi esse o testemunho que eu acho que no final eu alcancei. Essa situação se arrastou, né, desses último ano, digamos assim, há mais de um ano, né, que está sendo os 2 últimos anos, e sempre esse distanciamento para evitar os confrontos, para evitar agravamento da situação, mas eu nunca me conformei. Sempre orei e sempre pedi a Deus oportunidades. Sempre fazia aquela oração, Pai, no que depender de mim, né, se eu gero uma oportunidade para eu possa ocasionar e promover a paz, não é com, né, essa pessoa, ou com a própria toda a equipe, essa pessoa também com toda a equipe, e aí eu sempre orei nesse sentido. Mas, pastor, eu diria assim, que depois que eu li o livro, uma coisa que eu não pensava muito era na posição do outro. Então, algo que eu também quero destacar nessa noite, o amargurado, né, que tem uma raiz, que permite que a raiz de amargura chegue no coração, ele fica muito em si mesmado. A posição de vítima fica muito em si mesmada. Né? Então, se não vigiar, fica naquela posição do achismo, né? Porque eu acho, meu Deus, isso é injusto. Né? Fica com aquele sentimento de injustiça. Senhor, o que foi que eu fiz? Isso não é justo. Então, ou seja, essa posição de vítima foca o olhar muito para a gente. E a gente precisa vigiar nesse aspecto, porque a gente precisa considerar, abrir o nosso coração para considerar o outro, sabe? E assim, o que é que se passa pelo coração do outro? Até para ter ocasionado situações que viessem a ferir, sabe, a você. Então, esse se colocar na condição do outro não é fácil, mas eu percebi que o posicionamento no espírito, isso é possível. Então, uma coisa que eu aprendi também se a gente der brecha, o inimigo ele vai trazer sempre dúvidas, certa de dúvidas. Será que eu perdoei mesmo? Porque se eu tivesse perdoado, essa raiva não subia. Se eu tivesse perdoado, eu já tinha esquecido. Isso me faz trazer a lembrança, pastor, em relação à ferida, de que você citou o exemplo. Se a ferida, para fechar, lá da sua queda, de lá dos seus 10, 11 anos, se aquela ferida, para fechar, precisou de um tempo,
o tempo da cura, porque a gente, quando libera perdão, traz a ideia, quer trazer a ideia que vai ser de uma hora para outra, que esse esquecimento vai se instalar. Ou seja, o tempo da cura te permite, para o tempo da cura, do jeito que há propriedades no teu corpo, no meu corpo, para que as defesas do organismo se encarreguem de ir fechando aquela ferida, creia tão somente que existe uma graça sobre a minha vida e a tua vida, para que situações em que você decidiu liberar perdão e liberar o outro, o Espírito Santo vai liberar uma graça para que sobre o teu coração vá se fechando. Vai se fechando, aquela ferida vai se cicatrizando. E não se preocupe em esperar o dia em que isso não vai doer mais. Naturalmente, espiritualmente, um dia você nem vai se dar conta, como já aconteceu comigo. Você vai lembrar que nem dói mais. Ou seja, chegou aquela fase da cicatrização. Pode ficar a marca, mas não vai doer mais, porque o organismo se encarregou de fazer aquela construção por dentro. Eu creio tão somente, pastor, que o Espírito Santo derrama uma graça sobre aquele que decide perdoar. Isso. Eu creio tão somente que o Espírito Santo libera uma graça que vai tratar por dentro, que vai curar por dentro. E arabaxúrias. E eu creio tão somente, pastor, que esse processo nem depende da gente. É sobrenatural. Então, aquele que diz... aberta para ele, né? Aleluia. Mas tem que estar aberto. Pastor, e eu diria mais. Não está na mão da gente. Isso. E aí, o sobrenatural nos capacita. Isso, pastor. Quando esse tema foi riquíssimo, né? O perdão, o decreto que está em nossas mãos, eu creio, então, sabe, não está na mão de Deus, né? Como Deus vai liberar as estratégias e vai possibilitar o milagre, mas está nas nossas mãos. E outra coisa, eu acrescentaria, nem está na mão do outro. Não adianta a gente esperar. Aleluia, aleluia. Nem está na mão de Deus, nem está na mão do outro. Não espere o outro mudar. Não espere o outro se arrepender. Não espere o outro compreender e enxergar os seus erros. Não espere o outro entender a sua dor. Não espere que o outro possa enxergar a sua dor. Porque muitas vezes, como o senhor já disse, pastor, ele nem acha, né, que ocasionou aquela dor. Então, o decreto não está na mão do outro, nem na mão do Senhor. O Senhor vai liberar, vai possibilitar o milagre, mas está nas nossas mãos. Eu diria, pastor, tem um processo aí que não é só... Muitas vezes a gente dá uma ênfase em perdoe e libere. Eu creio, pastor, na minha experiência desse processo e de outros que eu já vivi, de que a cura e o perdão, ele não se dá apenas quando a gente libera, mas quando a gente mantém a confissão. Eu até anotei que o perdão é uma posição, né? É uma posição, é uma decisão pela fé. Tá doendo ainda, tô com uma raiva, na minha condição de chefia, de gerente do setor, eu poderia ter, nesses 2 anos, eu poderia ter feito coisas que pudessem vir a prejudicar. Poderia, várias vezes na minha mão, estava ali, sabe? Mas, poxa, então, mas eu estava ali guardando o coração. Por quê? Porque eu mantive a confissão, pastor. Eu mantive a confissão do perdão. Muito Amém, bom. pastor? Eu acho maravilhoso, por exemplo, John Bevere, ele fala algo que enquanto você está tentando resolver a sua situação, né, no seu braço, tentando esmurrar na sua própria força, a mão de Deus ela fica paralisada para não operar em seu favor. Mas quando você diz, Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa situação, e descansa em Deus e coloca diante de Deus, porque como você tem dito, né, Valquíria, e compartilhou agora seu depoimento, você numa condição de chefia, decisões, e às vezes nesse contexto, né, de decisões
que dentro de um ambiente ministerial, ou dentro de um ambiente profissional, dentro de um ambiente familiar, às vezes como pai de família, às vezes como, né, líder num departamento, ou líder numa igreja, essa visão macro que nós temos, muitas vezes essa visão vai nos levar a decisões que realmente elas não vão agradar todo mundo, né? E esse posicionamento de eu tenho a consciência tranquila de que fiz a minha parte, eu fiz o meu melhor, e eu fiz o que era necessário, né? Você está diante de uma ação muito importante dentro da sua instituição, e você responde a pessoas também que estão acima de você, e a decisão que você tomou, né, infelizmente, afetou, de certo modo, alguém, mas, como você bem relatou, não era pessoal, era algo institucional. Agora, é muito sério nesse contexto de relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, quando elas estão com a tendência, né, de não estar preparada para lidar com o não, né? Às vezes isso acontece muito. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de estar numa casa de recuperação para viciados, né? Pessoas que estavam presas nas drogas. E o líder que cuidava daquela casa, ele disse, olha, a maior dificuldade que eu tenho é fazer com que eles entendam o não. Porque o sim eles já tiveram a vida toda. Mas porque tiveram a vida toda o sim e não souberam lidar com o não, eles estão aqui presos na droga. Então, tem que se liberar disso. Né? Então, às vezes, como líder, né? E é bem interessante essa abordagem hoje, né? Dentro da nossa live. Por quê? Porque existe o lado de quem não quer ofender, mas, sem querer, o outro ficou, pela sua condição emocional, ficou ofendido, né? E a sua oração, né, seu desafio diante disso também foi presente. É por isso que esse texto, né, que eu compartilho, de Marcos capítulo 11, verso 25, diz, né, e quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai. No seu caso, ela tinha algo contra você e ela não conseguiu fazer essa liberação. Só que as coisas que ela fez, né, dentro da sua vivência, também começaram a tentar lhe afetar. E bom que você guardou seu coração, né, Valquíria? Amém, isso mesmo, pastor. E uma outra coisa, assim, que para fechar, né, esse depoimento de como é que as coisas estão ou ficaram, né, é que eu mantive a minha confissão no sentido de, pai, eu liberei, eu já tomei posição, e eu creio que depois do livro, quando eu vi os estágios, né, do broto, né, da semente do broto, né, e da raiz, aí a raiz, eu percebi o quê? Naquele momento houve como se fosse um descortinar, de uma compreensão melhor do coração, né, da pessoa. E é como se uma grande compaixão, pastor, nascesse e eu tivesse vendo a situação, porque outro desafio, quando a gente está numa relação de ferida com o quem causou a ferida, nós ficamos muito presos no natural. Então, assim, a gente não consegue fazer aquela percepção clara do ponto de vista espiritual. O que é que está por trás daquilo ali? E é como se naquele momento houvesse um abrir de olhos em relação a ver de uma outra perspectiva. Uma grande compaixão nasceu no meu coração em relação à pessoa. E eu fiz assim, e tomei posição também, pastor, tipo assim, eu não aceito, eu não me conformo, né? Eu tenho um Deus que, sabe, ele tem, assim, o melhor para mim, e ele pode chegar com providência nessa situação. E aí eu comecei a repreender, pastor. Eu, de fato, a partir daquele momento, diariamente, eu comecei a interceder por essa causa e a repreender a ação que o inimigo estava encontrando naquela vida que não conhece a Deus, né, e estava ganhando vantagem para me atingir, sabe? Mas quando eu fechei a porta, é algo que também seu livro trata, quando eu fechei a porta, é como se fechasse a represa e o canal. E, glória a Deus, as coisas começaram a fluir de uma forma mais leve.
Então, glória a Deus, recentemente conseguimos, eu vim orando muito esse tempo para Deus dar essa oportunidade para que se quebrasse esse clima e que a gente pudesse fazer um encontro gostoso, assim, mais leve, Bom de mais encontro, né? união, né? E Deus proporcionou, glória a Deus, não é? Olha aí. Recentemente conseguimos marcar um momento, um encontro que parecia que nada tinha acontecido, né? E que estava lá, né? Assim, fluindo. O que eu senti, a palavra que resume esse momento foi assim, fluiu com leveza, sabe, pastor? Então, esse é o meu testemunho. Se você tem Coisa boa. algo contra alguém ou alguém tem algo contra você, né? Fique atento. Vai ler o livro lá, Raiz da Amargura, fica atento nas lives, fica atento, vai se Livre da inscrever. amargura. Livre, só quero dizer, Vem, livros da continua com a gente amargura. na maratona, lê o livro, Isso. participa da aula, Abre vai os olhos, recebendo. pede para que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Toma uma posição de liberar, mas mantenha a confissão, porque não tenha dúvida, o inimigo é astuto e ele pode levantar várias outras situações, né, de ataque que vão gerar dúvida se de fato você liberou o perdão, né? Então, cessa logo a autocondenação e mantenha a confissão. Estou tranquila, já liberei perdão. Estou tranquila, a vitória vai se manifestar e está perto, aleluia. Amém? Coração leve, caminhando e Isso, avançando. E isso. vivendo os céus abertos, né, Valquíria? E céus abertos. Essa é a maior questão, pastor. Quando a gente tem uma visão do nosso propósito em Deus, com certeza a gente vai ter, como também você fala no livro, ter consciência de eternidade. Eu amei aquela parte. Consciência de eternidade, consciência de posição de justiça, consciência do teu propósito, né? Então, consciência da presença do Senhor. Ou seja, jamais eu vou querer negociar com qualquer coisa que seja que venha a comprometer a minha comunhão com o Senhor. Nada vai impedir de eu desfrutar da comunhão com o Senhor. Nada vai impedir de eu correr a carreira. Nada eu posso permitir que venha impedir, né, eu vivenciar os propósitos que o Senhor tem para com a minha vida. Nada, eu não quero jamais dar esse crédito, essa brechinha para qualquer situação. Seja por questão de amargura, ou seja por orgulho, ou qualquer outra. Eu perco a razão, mas eu não perco o propósito, eu não perco o foco. Eita, meu Deus do céu! Amém. Essa é Valquíria. Aleluia! Me Que coisa levantei em boa. Deus. Que bom, Aleluia. isso é maravilhoso. E eu fico Amém, feliz pastor. de, algum modo, poder contribuir para ter fortalecimento. Gratidão. Essa mensagem que é viva e é poderosa. Não é exclusiva minha, mas Deus tem trazido essa revelação, essa vivência, não é, dentro dessa temática, no sentido de estar guardando o coração, de estar sabendo lidar, né, com essas questões das emoções, e sabendo também acompanhar pessoas, né, nessa caminhada de 16 anos de pastoreio. Tem muita coisa que a gente observa, e graças a Deus por isso. É Deus purinho operando. Muito obrigado, Valquíria, pela sua participação nessa noite, viu? Deus Amém, abençoe, pastor. irmã. Conte comigo. Obrigado. Amém. Amém. Olha, tá vendo, gente? O perdão. E aí? O decreto está nas suas mãos. Pode ter certeza, viu? Eu fico feliz em poder estar partilhando com você de conhecimento, de vida, de experiências. E como é bom de unção. Tem unção para isso, tem graça para isso. E eu sei que os testemunhos, e eu sei que a transformação, e eu sei que os céus vão estar abertos para quem decide andar nesse caminho. Andar no caminho da liberação, do perdão, do manter-se firme na confissão, do estar firmado no propósito divino. Quando você libera, quando você entende isso, você está dizendo, eu estou investindo no meu presente, mas eu estou apenas no meu presente, fazendo esse investimento para o futuro. Só quem tem e tem visão de futuro, quem tem visão de reino de Deus, é que sabe como é bom fazer essa liberação. E a minha oração é que você entenda isso todos os dias e possa estar fortalecido no Senhor. Amém? Que bom! Essa é a nossa maratona Livres da Amargura, 70 vezes 7 mesmo, liberar perdão, não é assim? Muito bom, como Jesus nos ensinou. E olha,
algumas informações para finalizar a nossa live de hoje. Nós estamos na 7ª lição, na 7ª live, na 7ª mensagem, né? A de hoje, perdão, o decreto está nas suas mãos. E amanhã nós vamos ter uma live maravilhosa. Tudo que você deixa para lá te espera em algum lugar. Meu amigo, se eu fosse você, não ficava de fora. E no sábado será a nossa última live dessa maratona, nesse período, onde estamos em preparação para a nossa aula Master. É uma aula que eu sei, eu já estou em busca mesmo, em preparação, porque eu sei que vai haver algo assim maravilhoso, que eu vou mostrar para você que é possível. Restaurar, livrar você dessas dores, você mesmo se livrar das dores e ficar realmente livre da amargura. Tá bom? Deus continue te abençoando. Não esquece, se inscreva aí na maratona. Vai lá no link que está na bio, né? Biografia, vida, currículo. Vai lá no link que está na bio do Instagram e participa, se inscreve, participa também do canal do Telegram. Lembrando que as mensagens que estão gravadas, tanto no YouTube quanto no Instagram, das nossas lives, das nossas 9 lives, nós estamos hoje na 7ª, elas vão estar até o dia 30 de junho, 23 horas e 59 minutos disponíveis para você assistir, para você aquecer seu coração, porque no dia 1º de julho estaremos juntos. E você se inscrevendo vai saber mais, vai ter mais informações em relação a link, como vai ter um acesso exclusivo, porque vai ser uma aula master, uma aula especial, online, ao vivo, com você presente. Tá bom? Como vai ser? Surprise que vai ser revelada quando você se inscrever e vai tendo as observações e as comunicações devidas. Fica na paz do Senhor Jesus, tenha uma noite de bênçãos, o Senhor te abençoe e te guarde, tenha uma madrugada aí maravilhosa para você, um dia de amanhã precioso, poderoso. É isso aí. Eu sou Cristiano Arcoverde, estou com você na nossa maratona Livres da Amargura, em preparação para a nossa aula master, dia 1º de julho. Um grande abraço, fica na paz, shalom, Deus abençoe, valeu!